podemos avistar. E na correnteza... O texto que eu quero compartilhar com todos os irmãos e irmãs é bem famoso, bem conhecido. Então ele está ali em Mateus capítulo 14. Nós vamos ler, por questão de tempo, do versículo 22 em diante, tá bom? Então Mateus capítulo 14, do versículo 22 em diante, diz o seguinte: imediatamente após, isso aí foi após a multiplicação de pães e peixes, só para os irmãos entenderem, tá bom? Depois os irmãos leem um pouquinho acima. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele, só. Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, repito, Jesus estendeu imediatamente a mão, segurando-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eu subirei os mais altos montes, enxergarei mais uma vez Deus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, a sua palavra mais uma vez está posta. Que o Senhor use esse pequeno servo para compartilhar os seus irmãos e pelo Espírito Santo de Deus, os irmãos cheguem ao entendimento da palavra, daquilo que o Senhor quer tratar conosco, a começar de mim. Tu sabes que eu não tenho nenhuma capacidade, Senhor, mas em Ti eu me refugio, sabendo que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, justiça e juízo. Ele há de falar conosco mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero começar essa mensagem dizendo a vocês que ela é uma passagem muito conhecida, todo mundo sabe, até aqueles que não são muito familiarizados com a Bíblia, sabe dessa passagem que um dia um homem, além de Jesus, um homem chamado Pedro, andou sobre as águas, ele afundou e coisa e tal. Essa mensagem ela consegue nos dar vários tipos de pregações, vários tipos de mensagens. Desde que esteja embasado na Bíblia e na vontade de Deus, todas elas são válidas. Todas as mensagens que eu já ouvi nesse texto, a grande maioria delas, se estiver embasada no Evangelho, do jeito que Jesus quer ensinar, elas são válidas. Mas eu quero, de repente, trazer uma ótica talvez um pouco diferente de algumas coisas que estão contidas nessa mensagem de Pedro andando sobre as águas. Primeira coisa que eu queria enfatizar é o seguinte: muitos criticam Pedro porque ele afundou. Muitos chegam ali diante de Pedro e falam: olha, ele afundou, ele não teve fé. O próprio Jesus falou: homem de pequena fé, porque você duvidou, então você afundou, então você, enfim, não tem capacidade, não tem fé. Então, quando se lê esse texto, me parece que o foco dele para muitas pessoas é o fato de Pedro afundar e o fato de Jesus estender a mão para segurá-lo. Não que isso esteja errado. De fato, Pedro teve medo. De fato, Pedro teve uma pequena fé. De fato, Pedro afundou, sim. Mas eu quero, dentro dessa passagem, dizer o seguinte: eu quero colocar alguns tópicos para a gente pensar junto. E o primeiro deles é o seguinte: ainda que você tenha uma pequena fé, meu irmão, comece. De novo, ainda que você tenha uma pequena fé, ainda que você tenha medo, ainda que você tenha inseguranças, comece. Comece o quê, pastor? Comece a ter fé. Comece de alguma maneira a fazer obras de quem tem fé. Comece de alguma maneira a procurar seguir a palavra de Deus conforme está lá. Comece. Nós fazemos
um biotipo de cristão que talvez ainda nós não somos. Pedro estava sendo moldado pelo Senhor. Estava sendo moldado por Jesus. Tinha momentos que ele caía, tinha momentos que ele pecava, tinha momentos que ele emprestava a boca para Satanás. E tudo isso estava errado. O próprio Jesus falou: Pedro, Satanás está querendo que eu te pegue, enfim, igual o feixe de trigo lá, igual o trigo, te triture. Cuidado, Pedro. Várias vezes Jesus falou, algumas vezes, Satanás, falando para Pedro. Só que Pedro era um homem que estava no desenvolvimento da fé. O próprio Pedro também falou: Jesus, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. O próprio Pedro falou: não há o que fazer, Jesus, não há para onde ir, tu tens as palavras de vida eterna. O próprio Pedro foi o único discípulo que teve coragem de andar sobre as águas. Então, ainda que você não tenha a fé do jeito que você deveria ter, comece. Porque é começando que a gente desenvolve a nossa fé. É começando, é tendo experiências, é confiando dia após dia que nós vamos crescendo na presença de Deus. Pedro teve a coragem de sair daquele barco e antes de sair dizer: Senhor, eu acho que o Senhor é um fantasma. Você está dizendo que é Jesus. Se for Jesus, me permita que eu vá andando sobre as águas do jeito que o Senhor está aí. Olha que fé. Não é verdade? Olha que ímpeto. Jesus, o que Jesus falou? Vem, só isso. Vem. Olha como Jesus trabalha com a nossa fé. E Pedro foi. E Pedro andou sobre as águas. Então, quando muitos criticam o fato de Pedro afundar, e de fato nós vamos tratar sobre isso daqui a pouco, eu enfatizo a fé que esse homem teve, ainda que pequena, ainda que limitada, ainda que achando que aquele homem era um fantasma, ainda assim ele teve a audácia, a fé de dizer: se é o Senhor, eu vou. Me chama que eu vou. E Jesus falou: vem. E o contexto ali estava à noite, estava uma tempestade, e eles viram um homem andando na água. Pensa que coragem que é você sair do barco à noite numa tempestade, na incerteza, e andar sobre as águas literalmente, e ter a coragem de pôr o seu pé, o primeiro pé, e depois o segundo em cima das águas, sabendo que aquilo é impossível, e você andar. Vem comigo nessa, irmão. Pensa que situação. Então sim, Pedro, apesar de ainda não totalmente desenvolvido, era um homem que demonstrou muita fé naquele momento. E como isso se aplica a nós hoje? Comece, irmão. Comece. Talvez você esteja querendo ter uma fé como o seu pastor tem. Ser um pregador como aquela pessoa da internet ou da TV prega e você se admira. Talvez você queira ser uma pessoa, um profissional como você vê que aquele patrão, aquele gerente é. Irmão, esquece tudo isso. Olhe para Jesus e comece. Comece a pregar da sua maneira. Comece a orar. Comece a buscar. Nós somos muito insaciáveis. Isso até é bom na fé, porque a gente vai desenvolvendo mesmo. Só que quando nós não aprendemos a contemplar, a estar satisfeitos também com o momento que estamos vivendo com o Senhor, e ainda que queiramos buscar mais, presta atenção nisso, ainda que queiramos buscar mais, se hoje a tua porção está dessa maneira, creia do Senhor dessa maneira, porque senão nós ficamos projetando alguém que nós não somos e nunca seremos. Porque a Bíblia diz, por exemplo, em Provérbios 4:18, diz assim: mas a vereda do justo é como a aurora, que vai brilhando a cada vez mais até ser dia perfeito. Você já viu o nascer de um novo dia? Tá escuro, começa a ficar um pouquinho mais claro, o sol começa a aparecer, aquela sombra, aquela negridão, né, do dia começa a ser dissipado pela luz, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, até que o dia fica perfeito. Essa comparação serve para nós. Nós, em regra geral, não vamos começar na fé ressuscitando mortos através da nossa oração. Não. Nós teremos pequenas experiências. Depois elas vão desenvolvendo. Ouviremos o Senhor no nosso íntimo de uma maneira ali um pouco embaçada, não porque Deus não se revela, mas porque a gente ainda não tem aquela capacidade e aquilo vai se desenvolvendo. Louvaremos ao Senhor, talvez a nossa mente fuja um pouco para preocupações, mas aí você insiste. Quando você vê, você chega num patamar que você consegue dedicar a tua mente totalmente ao Senhor naquele momento. Você começa a ler a Bíblia, em algum momento você patina, em algum momento você dorme, em algum momento você sente cansaço, mas você insiste, você está buscando ter fé. Quando vê, você
tá lendo e não quer parar mais. E assim é na vida. Qualquer situação que você estiver vivendo, qualquer situação, comece. Pare de ficar chorando, parado. Vai pra cima. Tenha fé, fala, eu vou começar. Eu vou pra cima, eu vou orar, eu vou clamar, enfim, eu não sei de que maneira essa palavra está sendo traduzida pelo Espírito Santo ao teu coração, mas eu posso te dizer, faça como Pedro. Apesar das incertezas, apesar dele achar que Jesus era um fantasma, apesar dele não ter total visibilidade que era Jesus, total certeza, ele falou, Senhor, eu vou. E assim é na nossa vida. Nem tudo a gente tem certeza. Nem tudo nós temos convicção. Mas uma coisa nós temos convicção. Peraí, se é o Senhor, eu vou. Se é o Senhor, eu vou para cima. Quantas vezes eu me lembro no começo do meu ministério, da igreja a qual eu pertencia, que faltava ali meia hora para o culto começar, eu era obreiro, e vinha um recado para mim, olha, o pastor não vai vir. O pastor não vai vir. Ele falou para você pregar. Assim, meia hora antes do culto. Isso não foi uma, não foram duas, não foram 10. Eu tremia das pernas. Até hoje eu tenho muito temor de pregar a palavra. Estou tendo temor aqui agora de ministrar essa palavra para vocês. Mas eu ia, falava, vamos lá. Mesmo com frio na barriga, mesmo com tremor, eu ia e eu pregava, enfim. E o Espírito Santo agia porque é Ele que faz a obra. Nós abrimos a boca, Ele enche. Essa é que é a verdade. Então mesmo com os medos, eu fazia a obra de Deus. Quantas vezes diante de desafios, de problemas pessoais, eu agia a minha fé. Eu vou ter fé, eu vou crer, vamos para cima, mesmo com medo. E o Senhor, Ele tratava quantos milagres, quantos cuidados de Deus, quantas experiências. E eu ainda quero muito mais. Então comece ainda que seja pequeno, em nome de Jesus, amém? Uma outra coisa que eu quero deixar para vocês também, comece a sua fé, comece mesmo que ainda seja pequena. E uma segunda coisa que eu quero deixar para os irmãos é o seguinte, não viva por aquilo que você está vendo, não viva pelo aparente. Se você, como um cristão, aquele que ama Jesus, aquele que quer seguir a Cristo acima de qualquer coisa, quer viver pelo aparente, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque o cristão, a Bíblia diz, não sou eu, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 7, não vivemos por vista, mas por fé. Irmãos, cá entre nós, se nós vivêssemos baseados só no que vemos, fica difícil caminhar. Eu não quero de maneira nenhuma ser uma pessoa negativa, mas realista. Fala a verdade. Como nós choramos nesse mundo. Quantos choros você já teve? Quantas tristezas você já passou? Quantas mágoas você passou? Eu não quero te desanimar, você passará mais. Dias atrás, eu estive debruçado diante de um caixão. De uma pessoa que era como uma mãe para mim, a minha avó. Doeu muito quando eu vi tampar aquela tampa daquele caixão, misericórdia. Doeu muito. Mas naquele momento, eu procurei não viver apenas o que eu estava vendo. Aquele corpo gelado, morto, de uma pessoa que foi uma das pessoas mais importantes, vivas na minha vida. Eu procurei me lembrar naquele momento, quando eu a batizei, quando eu falei de Jesus Cristo para ela e ela entendeu. E ela recebeu o batismo de canequinha, porque ela já estava bem senhora. E os momentos que eu tive com ela. Então eu procurei não viver pelo que eu estava, viver aquele momento visual ali. E sim, eu tentei ir além daquilo, entendeu? Ir além daquela tristeza que eu estava vendo, que era real, mas ver pela fé. Então eu respirei fundo, com a voz muito embargada, eu preguei aos irmãos, a minha família e a todos que ali estavam, naquele velório com a minha mãezinha do lado ali. Finalizei chorando, claro, mas entreguei a mensagem até o fim. Na mensagem eu dizia, gente, o mundo não pode ser só isso aqui. A nossa vida não pode ser baseada apenas nesse mundo. Tem que ter alguma coisa além. Porque um dia todos morreremos. Enfim, não vou repregar o que eu já preguei. Eu só quis dizer assim, irmãos, tire os seus olhos do que a gente está vendo aqui agora. Tem que ter alguma coisa além. Então é assim que funciona, queridos. Se nós como cristãos vivemos pelo que vemos somente,
não conseguiremos seguir na fé. Teremos uma vida medíocre, me perdoe a sinceridade, mas medíocre, pequena, que acha que a vida é só a terra, acha que a vida é só pagar conta, é comer, beber e morrer. Não, existe algo além. Existe um mundo espiritual. E eu digo, esse mundo espiritual é mais real do que esse mundo físico. Por quê, pastor? Porque o mundo espiritual é eterno, ele vai durar para todo sempre, não acaba. Esse mundo físico acaba. Olha para você, quem você era e quem você é, a disposição que você tinha, a disposição que você tem hoje. Simples assim. Basta pensarmos um pouco, não viva de aparência. O problema do apóstolo Pedro, aí vai uma pequena crítica ao nosso irmão, é que ele andou sobre as águas, mas ele ainda estava baseado muito no que ele via. Primeiro ele achou que Jesus era um fantasma, mas ele superou aquele momento e mesmo com medo ele foi. Mas o medo estava tão grande que ele olhou o vento, olhou ao redor, a escuridão, enfim, e começou a afundar. Se você se basear somente no que você está vendo agora, você vai afundar. Quando alguém chega em mim e fala, pastor, olha, eu preciso ir na igreja. Eu falo, que bom, por que você chegou a essa conclusão? Meu irmão ou minha irmã, por quê? Ah, porque minha vida está muito difícil. Meu filho, minha tia, meu pai, meu dedão, meu emprego, minha falta de emprego. E de verdade, um conselho verdadeiro para essas pessoas é assim, ó, se você quer ir na igreja, buscar Jesus só porque agora tá difícil, só porque o que você está vendo tá difícil, não vá. Porque Jesus é muito mais do que isso. Jesus não é um oráculo, alguém, um gênio da lâmpada que você chega, ou um produto de prateleira de supermercado que você chega e fala, agora eu estou precisando me alimentar, estou precisando disso, daquilo, precisando de cura. Não é isso. Quem assim faz não entendeu o evangelho. É muito mais além do que o que está aparente. Jesus sim, ele cura. Jesus sim, faz milagres. Jesus sim, enfim, providencia, guarda a gente. Tudo isso é verdade. Eu creio nos dons, eu creio em tudo isso. Está tudo certo. Só que não é isso o evangelho. Não é isso o evangelho. O evangelho é salvação. O evangelho é levar a nossa alma, o nosso espírito para outro lugar que não é esse. Isso é o evangelho. Não podemos ficar presos ao que vemos. Tem pessoas que saem da igreja porque o outro não cumprimentou, porque teve uma fofoca, porque sentiu, enfim, uma dor, porque o pastor não deu atenção. Irmão, em nome de Jesus, amadureça. Olhe além, mesmo que doa o que falaram de você, mesmo que você tenha 1 milhão de problemas, não importa. Essa vida é curta, ela vai passar. E a sua eternidade? Para onde que vai? E a nossa eternidade? Então, ainda que as circunstâncias estejam terríveis, ainda que o seu pecado esteja terrível, ainda que você esteja cheio de pecados agora, não olhe para esse momento. Apenas dobre o teu joelho. Se você está em pecado, peça perdão. Se arrependa de verdade. Procure ajuda. E tenha uma nova vida com o Senhor, além do que você pode ver. Porque se nós vivemos baseados só no que vemos, não entendemos a fé. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 15, Paulo está dizendo o seguinte: se nós confiamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós temos uma vida cristã, só que ela só fica focada nessa vida terrena, a Bíblia está dizendo que somos miseráveis. Que é um pensamento muito pequeno. Um pensamento totalmente equivocado. Tem que estar além, temos que olhar além. Em nome de Jesus, irmãos. E eu finalizo dizendo o seguinte aos queridos irmãos e irmãs. Disse que ainda que a sua fé esteja pequena, comece. Disse também para que você não viva de aparência, não vive baseado às circunstâncias. E eu finalizo em nome de Jesus dizendo, sua fé está pequena? Você não tem forças para crer da maneira que precisa? Você está começando, e quando eu digo começando, não é necessariamente começando na fé. Pode ser, mas estou dizendo, você está retomando sua vida com Deus, ou começando agora, enfim, e ainda sente que precisa ser melhor, que você precisa ter mais fé, é isso, mas a sua fé está pequena. As circunstâncias da tua vida está difícil. Você ainda vive sim pelo que é aparente, você ainda
é dominado pelo que você vê, aquilo que você passa, as circunstâncias presentes estão maiores do que a fé, eu finalizo dizendo: clame a Jesus. Clame a Jesus. Está com medo? Está com a fé pequena? Limitada? As circunstâncias estão maiores, o gigante está maior para você? Clame a Jesus. Não está conseguindo sozinho? Clame a Jesus. Não está conseguindo mais andar sobre as águas, viver o impossível? Clame a Jesus, porque foi isso que Pedro fez. É por isso que essa passagem, para mim, é muito mais ponto a favor do Pedro do que contra. De fato faltou fé, de fato em algum momento ele olhou o que era aparente, de fato a fé estava pequena, mas nos momentos mais difíceis ele entregou a Jesus. Ele falou: se é o Senhor, eu vou até aí. Ele foi. Quando ele teve um momento de fraqueza e começou a afundar, ele falou: Senhor, me salve. Pedro era um pescador, irmãos. Vamos pensar um pouco. Pedro era um pescador, um homem acostumado com o mar. Ele estava afundando, ele poderia ter com a sua própria força nadado, não é verdade? Nadado, buscado do jeito dele, com o domínio de pescador que ele tem, obviamente sabia nadar e muito bem. Ele poderia ter saído daquela situação, ou pelo menos tentado sozinho. Diante da fraqueza de Pedro, diante das circunstâncias adversas, Pedro clamou a Jesus. Aqui que está o segredo. Que não é segredo, a Bíblia diz isso o tempo todo. Clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Busque ao Senhor. Enfim, a Bíblia está cheia de passagens apontando para quem devemos falar as nossas misérias, os nossos medos. E é para Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, é para Jesus. Então, ainda que seja difícil, ainda que as dores estejam maiores, ainda que a fé esteja limitada, ainda que a figueira não floresça, ainda que falta fruto na vide, você tem uma ferramenta maravilhosa hoje: clamar ao Senhor. Você pode fazer isso agora. Eu não sei exatamente o que você pode estar vivendo, são tantas coisas. Eu sei que essa vida é uma vida sim de sofrimentos, de mágoas, de angústias, até de erros e pecados da nossa parte. Você pode agora dobrar o teu joelho e falar: Senhor, me ajuda. Eu clamo a Ti, eu elevo meus olhos para os montes e clamo: da onde vem o meu socorro? E eu sei, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ainda que você esteja afundando na fé, perdendo a sua fé, angustiado, distante do Senhor, embebido a pecados, voltando à lama dos pecados, você pode hoje dobrar o teu joelho e clamar agora. Ou onde você estiver, elevar os seus olhos para os montes e falar: Senhor, me ajude. Eu não consigo mais. Eu não tenho forças. Clame a Ele. Clame a Ele em nome de Jesus. Faça isso agora. Faça isso agora. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Oh, declare a Ele. Senhor, em nome de Jesus, colocamos a nossa vida diante do Senhor e clamamos pela Tua guarda, pela Tua proteção e principalmente pela Tua mão a estender para nós que estamos afundando na fé, que estamos muitas vezes distantes do Senhor, ainda sabendo quem Tu és, distantes, que estamos olhando para o vento, que estamos olhando para a angústia, que estamos embebidos em pecados. Tenha misericórdia de nós, estenda a Sua mão para nós, nos tire desse oceano profundo de pecados, de angústias, Senhor. Clamamos isso, crentes, no nome de Jesus. Amém. Faça sua oração aí, clame ao Senhor aí, e a sua vida vai ser transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, oh, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. É por isso que eu ergo as minhas mãos a Ti, Senhor, e Te adoro, Deus.
ao teu santo nome.